Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao 60 Pode Mais, o podcast revelador sobre a vida dos 60 mais e da sociedade que os cerca. Gravado diretamente do Clube Empreendedor Brasil, aqui no centro do Rio de Janeiro, clube que eu agradeço o apoio. Nesta primeira temporada, nós estamos falando sobre intergeracionalidade. Eu sou Carla Cabral, anfitriã aqui do podcast, sou arquiteta, atriz, palestrante e mulher 60+. E por que eu estou falando de intergeracionalidade? Porque a intergeracionalidade é o vínculo entre diferentes gerações que trocam afetos, valores, conhecimentos, onde todos se beneficiam. E hoje em dia nós estamos vivendo mais, então há muitas gerações se relacionando, e principalmente no mercado de trabalho. Então falar de intergeracionalidade é fundamental. Bom, eu vou continuar com esse tema, tem a ver com ambiente profissional também, e família, porque eu trouxe pai e filha. Mas só que tem um diferencial. Eu sempre trouxe uma pessoa em torno dos 60 e em torno dos 30. Hoje, eu avancei um pouquinho mais a idade. Eu trouxe pessoas um pouco mais velhas que já passaram pela fase da sucessão dentro do trabalho. Então, é uma história muito interessante, é uma história que traz muitos aprendizados, tem uma reviravolta aí no meio, que foi a razão dessa sucessão, e hoje o pai ainda tem tempo, né, de curtir a vida, de aproveitar a vida junto com a sua esposa, e se você trabalha com pessoas de diferentes gerações, ou então tem uma empresa familiar, e o seu pai não larga o osso, né? E tem dificuldade de largar o osso, ou que não confia assim, muito em você, ou até está pensando já em fazer isso, com certeza esse episódio é para você. E se você não vive isso também, é sempre bom ouvir essas histórias, porque saber de intergeracionalidade, você vai quebrando um pouco esses preconceitos que a gente tem sobre o envelhecimento. Bom, se você ainda não segue esse canal, olha, curte aí, tá? Se inscreve no canal, curte o vídeo para que esse meu movimento possa atingir mais pessoas. Bom, os entrevistados de hoje, como eu disse, pai e filha. Milton Carvalho, engenheiro, foi fundador, juntamente com a sua esposa, e diretor executivo por 34 anos da Baggio Carvalho Engenharia. E sua filha, Maria Fernanda Baggio Carvalho Jackson, engenheira de produção, hoje é diretora de orçamento da Baggio Carvalho Engenharia. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada a você, Carla. Olha, é muito legal isso, quer dizer, eles são pai e filha, trabalharam juntos, né, além de conviver, claro, em casa, conviveram profissionalmente, e hoje ele é um consultor, né, Milton? Você é um consultor aposentado? Brincando, eu digo que eu sou consultor para assuntos aleatórios, porque é um trabalho muito sob demanda, né? Quer dizer, na medida que eles querem fazer alguma consulta, que é a minha opinião, eles entram em contato e eu dou a minha opinião. Eu não tenho mais tarefa fixa nenhuma, a empresa funciona totalmente independente da minha presença, e isso era o objetivo realmente, né? Quer dizer, o objetivo é que nessa sucessão, para ela ser bem sucedida, deveria haver essa autonomia por parte de quem assumiu. Claro, óbvio. Bom, e aí mas vamos começar pelo começo, né? Certo. Fernanda se tornou engenheira, teve alguma... Sim, a família, mãe, pai, engenheiros, falaram para você, não, Fernanda, engenheira, porque tem lá a empresa, foi assim, ou eles deixaram você livre? Não foi assim, Carla. Até me perguntaram, tem certeza? Você vai fazer engenharia? É isso mesmo que você quer? E eu queria, sim, a gente vivia nesse ambiente, era uma coisa muito natural. A empresa é como se fosse uma pessoa da família também, a gente conversava ali, né? Baggio. E todo mundo, e a gente nutre um amor, né?
E então sempre fui a obras, sempre participei de todas as conversas. Para mim também era uma coisa muito natural. Então eu fiz engenharia, que eu também sabia que me daria um campo enorme para trabalhar, mas realmente quis trabalhar na Bajo. Eu quis. E desde a faculdade você já estagiava na Bajo? Sempre estagiou lá ou já teve outras experiências? Eu comecei a estagiar, quando eu passei para a faculdade, eu já comecei a estagiar. E aí eu estagiava em áreas como orçamento, como marketing, e aí fui aprendendo e depois de formada eu comecei a trabalhar em período integral. Fui conhecendo a empresa, Fui né? Os conhecendo a diversos empresa, setores isso. da empresa. E conhecendo também é interessante porque você também conhece o pai, conhece a mãe em outros papéis. Porque você conhecer como pai, você conhecer como chefe é diferente, né? Então é muito legal também esse conhecimento. Eu me lembro quando eu comecei a estagiar, que eu era bem novinha antes de entrar na faculdade, eu abri a porta da sala do meu pai para falar com ele, né? Ele, Fernanda, a gente não tá em casa. Aqui você bate na porta e me pergunta se eu posso te atender. Eu, não, claro, tem razão. Porque já fazia você já fazia home office? Não, era lá no escritório. No escritório, nós dois. Entendi. Eu tava na minha sala, ele tava na sala dele, eu abri a porta. Pai, não sei o que, não sei o que. Existia, digamos, algumas... Eu não tinha esse traquejo de algumas trabalho particularidades, ainda, né? Numa reunião. Me chama de Milton, eu chamo de pai, entendeu? É. Porque há uma tendência natural, claro, né? A gente chama de pai, ela chama de quê? Sim. Milton. Mas numa reunião, por exemplo, é Milton. Né? Numa reunião de trabalho, a maioria das pessoas sabem que eu sou... Quando chega ao ponto de uma reunião, as pessoas já sabem de uma certa maneira. Inclusive, teve uma reunião com um cliente, que era um prospect na época, muito interessante. Ele não sabia e nós estávamos na reunião, eu, a Fernanda e ele, e depois de um certo tempo, assim, ele falou assim, ela é sua filha, né? Eu falei assim, é. Ah, então o negócio está fechado. Ninguém coloca a filha em furada. Quer dizer... Interessante essa visão. Interessante, porque ele tem razão, né? É. Se fosse uma furada, dizia, minha filha, faz outra coisa, você não se mete nisso. É. Nunca houve nenhum incentivo para né? entrar, nenhum incentivo para não fazer. Como a Fernanda falou, você vive num ambiente como eu e a Lourdes fazemos a mesma coisa dentro da mesma empresa, começando do zero, né? Um pouquinho diferente de você ter você está ocupando um cargo numa corporação, né? Uma coisa do zero, você tem muitos problemas diferentes para tratar, de naturezas diferentes, durante muito tempo. Então isso, obviamente, a gente na janta, a gente sempre cultivou a janta junto, sempre jantamos junto com os filhos, e na janta a conversa era uma empresa, era o que estava acontecendo. Então eles sempre participaram muito disso. Então a Fernanda, como ela tomou uma decisão muito cedo, né? Uma decisão não, ela entrou na faculdade de engenharia muito cedo, né? Entrou com 15 anos. Né? E a gente fala a Fernanda desde formada, mas a Fernanda se formou em 2001. Então a Fernanda efetivamente tem 24 anos de Bajo de formada. Quer dizer, fora o período que ela fez de estágio. Então, apesar dela não ter completado 30 anos ainda, ela tem... jovenzinha, graça. Linda, não? Linda. Ela tem muita experiência. Eu estava até comentando com a Fernanda aqui antes, uma situação também engraçada. Nós estávamos numa reunião, eu, a Fernanda e a cliente, né, uma senhora. E ela, a Fernanda falando, e ela olhando para a Fernanda. Eu estava notando que ela estava assim, ela estava intrigada com alguma coisa. E ela olhando para a Fernanda. Aí quando a Fernanda parou, ela falou assim, minha filha, você é muito madura. Quantos anos você tem? A Fernanda na época tinha 38. Aí ela falou, não parece, parece ter 20. Mas era assim, mas essa maturidade não é só uma questão da idade. É porque essa altura do campeonato, com 38 anos, a Fernanda tinha 17 anos de experiência fazendo aquilo. 17 anos de experiência não é pouco. Não, muito Concorda? pelo contrário, claro. É muita coisa. Então, eu acho que essa digamos, o que se você perguntar como é que foi o processo de decisão, eu diria que ele foi natural. Um processo totalmente assim, não houve... A Fernanda não foi aquela pessoa assim, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Nunca foi. Então, ela disse assim, não, eu vou fazer engenharia, assim, entrou para a PUC, fez engenharia na PUC, se formou, foi para Bajo, e estamos lá. Entendeu? Quer dizer, nunca houve aquela dúvida, aquele questionamento existencial, o que eu vou fazer da minha vida, nunca houve isso. Entendeu? Então, eu diria que, em parte, é uma característica da Fernanda, e, em parte, foi um ambiente que ela gostou. Um ambiente que ela, como... digamos, claro.
como gosta até hoje, que é uma coisa que ela faz com satisfação, quer dizer, não é uma... Tem um nível de pressão muito grande, porque você ocupar um cargo desse numa empresa que é tua é bem diferente de você ocupar um cargo numa empresa enorme que, de uma certa maneira, as tuas decisões não influenciam tanto no rumo da empresa, né? Uma empresa pequena, ela é muito mais sujeita à qualidade da decisão que a diretoria toma. E a Fernanda é muito responsável, sempre foi, em relação a isso. Então, ela coloca essa carga nos ombros, entendeu? De ter essa, digamos, essa obrigação, essa responsabilidade com o futuro da Bajo. Claro, é porque é uma coisa que ela viu nascer, Sim. viu construída pelos pais e que ela está seguindo. É isso. Sim. Que meu pai estava falando dos jantares, eu também sinto que nunca nos assustou. Porque, claro, tem problema, vamos resolver o problema, vamos tacar o problema, vamos... Então, assim, também foi uma coisa que não nos assustou. Eu me lembro de ter pessoas de profissões que eu falava, nossa, essa pessoa é tão mal-humorada, essa profissão deve ser horrível, sabe? E não tinha esse peso. Tinha, claro, tem problema, vamos agir, vamos resolver. Tem situações, cada hora é uma novidade, cada hora acontece uma coisa diferente que você tem que resolver. Então, eu acho que como eu já cresci com isso também, foi uma coisa que para mim é natural e consigo enfrentar com mais... leveza. Eu me lembro também a gente oscilava, né? Eu me lembro da minha mãe falando assim, não podemos gastar muito, que estamos com pouca obra. Então, você vai também entendendo... em casa, né? A dinâmica. Entendendo essa dinâmica e você vai, né? Aquilo se torna natural. Mas, assim... Por outro lado também, a gente teve, assim, o início não foi um início... foi um início atípico, eu diria, porque a Lourdes grávida do quarto filho, eu com emprego totalmente estável, assim... ganhando o suficiente para poder... No início da empresa. No início da empresa. Eu saí, nós achamos que era uma decisão muito sensata. Você saiu do emprego estável, eu e ela ficamos desempregados, né? Eu e ela desempregados, começando uma empresa do zero em casa, não tinha escritório, não tinha nada. O Stefano deve se lembrar, que era na cobertura, né? Sim. E aí, então, a gente tinha, naquela época não tinha celular, não tinha internet, nada disso, né? Nós estamos falando de 1986, né? E era o início da... Vocês não se lembram, mas tinha um plano cruzado que congelou tudo. Então as pessoas tiraram eu não lembro, tá, gente? Eu não lembro do plano cruzado. Então as pessoas tiraram o dinheiro da poupança e gastaram. Então, em 86, as pessoas gastaram toda a poupança. Só que o plano deu errado. Aquele congelamento, obviamente, não funcionou. Em 87, veio a ressaca de 86. Ninguém tinha dinheiro para gastar. E aí tudo afundou. O comércio não tinha para vender. Quer dizer, era uma situação muito difícil. E a gente começou a Bajo em agosto de 86. E o Mário nasceu em dia 1º de janeiro de 87, o nosso quarto filho. O Mário nasceu e a gente não tinha nada para fazer, nada. A gente tinha 4 filhos, não tinha nada, não tinha fonte de renda, não tinha nada. E não tinha perspectiva de nada, porque o Brasil parou, entendeu? Não tinha o que fazer. Que loucura a gente Então, viveu, quando você supera essas dificuldades, você se fortalece. Sim. Então, isso que a Fernanda fala de na janta aparecerem problemas, eram problemas que a gente sabia, de uma certa maneira, que resolver. Entendeu? Não era uma coisa desesperada. A gente não... Vocês estavam preparados, né? Porque realmente, isso que você falou, né? 4 filhos e não ter o que fazer, isso te dá uma força muito grande no final, né? Sim, assim, Nada é mais difícil. Na prática a gente entendeu da seguinte maneira. Eu, quando eu saí do meu trabalho e a gente resolveu fazer a Bajo, a gente dinamitou a ponte, não tinha volta. Entendeu? Quer dizer, não era uma coisa assim, qualquer coisa eu volto. Não volta. A gente dinamitou a ponte. E isso foi fundamental para a gente ter tido sucesso. Porque se você fica muito apegado assim não, eu não vou abrir mão disso, não vou abrir mão disso, não vou abrir mão disso, aí acaba dando errado porque você se auto-sabota. De uma certa maneira, você não encara aquele desafio como uma coisa que você tem a obrigação de vencer. Você encara aquele desafio como uma coisa, se não der certo, eu volto. Se não der certo, eu faço outra coisa. Entendeu? Isso as pessoas usam muito na vida, né? Às vezes tem um desejo, tem um objetivo, eu vejo pelos meus colegas do trabalho da época, né? Muitos começaram a fazer uma outra coisa sem sair do emprego, porque queria a garantia,
a segurança do salário. Não deu certo. Não entendeu? se Porque você não se dedica e você é quase inconsciente você se sabotar. Por outro lado, se você dinamitou a ponte, você vai ter que nadar. Entendeu? Não tem jeito. Você não tem que pensar em uma outra solução. Não tem outra solução. E foi o que a gente fez, na verdade. Vocês nadaram bastante. Entendeu? Bastante. E então, depois disso, quer dizer, com um início tão difícil, eu não conheço, eu estou sendo sincero, eu não conheço um empresário de sucesso que te conte uma estrada asfaltada do princípio ao fim. Não, isso não existe. No empreendedorismo, de uma certa... Não existe isso. O que existe, o que pode existir é o seguinte, o cara desistiu quando tinha o primeiro buraco na estrada, ele desistiu. Agora, aqueles que chegaram a algum lugar, ou que nem chegaram a algum lugar, que a jornada foi uma jornada de sucesso, eles enfrentaram muita dificuldade. Eu não conheço ninguém que não tenha enfrentado dificuldade em 20, 30, 40 anos de empreendedorismo. Eu não conheço ninguém que não tenha enfrentado. Agora, Fernanda, com essa história toda maravilhosa do seu pai e da sua mãe, né, desse início, quando você foi para Bajo, você se sentia assim, tendo que provar sua competência? Você se sentia muito cobrada? Eu me sentia muito à vontade, muito em casa. Eu não me sentia exatamente assim, cobrada. Acho que existe uma cobrança interna mesmo. Mas, claro, eu entendi que foi um ponto também importante depois que a gente conseguiu fazer uma mudança de equipe, que teve uma equipe nova respondendo a mim diretamente. Então, isso também foi uma mudança boa, que eu acho que eu consegui assumir melhor também esse papel. Porque é claro que se tem pessoas acostumadas a falar com ele, é claro que ele tem mais experiência, vai saber ver mais rápido do que, de repente, ver comigo. Então, isso, no trabalho na minha área, foi uma mudança-chave também que foi boa. Mas eu estava até lembrando, eu estagiei um curto período também numa empresa multinacional durante a faculdade. A Shell. E aí, quando eu fui fazer a entrevista, ele perguntou assim, você sabe Excel? Eu falei, eu sei Excel. As coisinhas que eu fazia na faculdade, né, colocava o valor ali, esse igual esse, mas esse e tal. Aí, quando eu comecei a estagiar, ele me deu planilhas, assim, megas para fazer. Aí eu falei, eu não sei fazer isso. Ele falou, você falou que sabia fazer Excel. Eu falei, eu achei que eu soubesse, eu achei que Excel era aquilo. Então, a gente sempre acha, assim, que tá preparado, e quando a gente vai ver mesmo do que o assunto se trata, às vezes a gente percebe assim, não, eu tenho muito mais aqui ainda para me preparar. E eu acho que isso foi o tempo todo. Eu sempre me sentia preparada. A vida toda. Tenho que me preparar mais. E falando sobre preparação também, eu acho que a faculdade de engenharia é uma faculdade muito boa, que ensina muito assim como organizar o pensamento. Isso é muito bom. E eu acho que eu teria tido talvez uma formação complementar com relação a pessoas mesmo. Porque hoje é muito pessoas que a gente trata. Funcionários, fornecedores, clientes, arquitetos, gerenciadores. Então, é mais importante hoje saber das pessoas propriamente do que da parte técnica. Então, teria sido lá atrás, talvez uma parte de formação que eu tivesse investido mais. É o que fala muito hoje em dia, né? Sobre o que fala liderança, muito hoje em né? dia. Essa liderança Sim. Que você tem que lidar com as pessoas, que você tem que saber entender Sim. cada um, Sim. Né? Que não é aquela coisa de cima para baixo. Sim. Para que a pessoa também se sinta fazendo parte do grupo. Realmente é um aprendizado, você lidar com as pessoas. É um aprendizado que vem com o tempo também, aprendizado também que você consegue complementar com leitura, com cursos e tudo, e que vem com a experiência, eu acho que com a vontade também de você entender o outro, né? Claro. Essa vontade de entender o outro também ajuda nesse processo. Uma coisa assim que quando eu escuto me causa uma certa estranheza, é quando eu escuto uma conversa de pai e filho, assim, no sentido de, mas vem cá, você faz isso para agradar o seu pai? Você faz isso para o seu pai ganhar confiança em você? A gente nunca teve uma relação desse tipo. Quer dizer, nunca houve a minha confiança na Fernanda, era uma confiança de tudo, digamos, de todo o nosso relacionamento de pai e filho e profissional. Entendeu? Nunca houve, da minha parte, uma cobrança em relação a isso, nem nunca senti na Fernanda que ela está tentando me demonstrar que ela sabia fazer, que ela era boa naquilo, não. Sempre foi um relacionamento assim muito natural nesse sentido de se tem alguma coisa que ela não saiba ou se tem alguma coisa que ela está numa fase de aprendizado, a gente participa junto.
não tem que provar nada, não tem que... eu não sei se isso vem do vínculo familiar, do fato da gente ser muito unido, a família toda muito unida, né? Não sei se isso se vem dessa parte, mas nunca houve da minha parte, nem nunca notei na Fernanda nenhuma necessidade de mostrar o valor ou de mostrar que eu sei. Era uma coisa natural, entendeu? A capacidade da Fernanda sempre foi reconhecida, claro, em cada época, em cada fase, de maneira diferente. Hoje em dia, com total autonomia, né? Quer dizer, eu não participo de decisão nenhuma hoje. Claro, quando começou não era assim, mas era um processo, mas nunca nesse sentido de eu vou demonstrar que eu posso, não, eu sempre tive confiança absoluta que ela podia. O que podia estar faltando eventualmente era um conhecimento, uma falta de experiência. É um assunto nada que não se adquire. Isso é muito raro, desculpa. Não, isso é muito raro, desculpe, Fernanda, mas Sim. É porque, em geral, os pais olham muito os filhos como crianças eternas, né? Tem muito isso. Essa dificuldade eu nunca tive. Essa dificuldade eu nunca tive. Quando você leva os filhos assim para a empresa, você começa assim a querer passar a mão, querer às vezes proteger, né? Proteger para não cometer um erro, para não aparecer o erro, para não sei. E às vezes é ruim, porque muitas vezes você não deixa aquela pessoa voar, né? Não, mas mesmo no relacionamento pessoal, independentemente do relacionamento profissional, como pai e filho, né, ou filha, não só a Fernanda, como os outros também, teve uma hora que eu entendi assim, eu estou falando com um adulto. Claro. Eu não estou falando com uma criança. É meu filho, é minha filha, mas é um adulto. Então eu converso, eu dou minha opinião, eu oriento, ponto. Hoje eu não tomo decisão, eu não faço... Não, isso muito cedo, eu diria, eles ainda entrando na faculdade, entendeu? Não é exatamente agora. Então, assim, da minha parte, isso ficou muito claro. Isso ficou muito claro que era tipo... É como se você estivesse ensinando alguém a andar de bicicleta. Ela aprende quando você solta a bicicleta, né? E quando você está segurando a bicicleta, ninguém aprende nada. Então, vai cair, vai se machucar, faz parte do processo. Você conversa, você explica, você fala, mas você deixa a criança deixar de ser criança, ela se tornar um adulto. E se eu não me engano, o Mário, o mais novo, perguntou... Pai, eu sou adulto aos 18, ele devia ter uns 15 anos. Eu sou adulto aos 18 ou aos 21 anos? Eu vou me tornar adulto aos 18 ou aos 21? Devia ser por causa de alguma coisa de lei, de bebida, de não sei. Eu falei assim, meu filho, você vai ser adulto quando você assumir a consequência do que você faz, das suas decisões. Exatamente. Pode ser que você seja aos 18, aos 21, nunca. Entendeu? Porque eu vejo tanto adulto infantilizado. Adulto que não assume as consequências, toma a decisão, depois não assume a consequência. Entendeu? Então, ser adulto tem uma relação com a idade, sim. Ninguém é adulto aos 5 anos de idade. Mas é uma atitude. É aquela atitude de você assumir. E os meus filhos... eu posso elogiar meus filhos, né? Pode. Os meus filhos sempre foram assim. Entendeu? Quer dizer, eles sempre tiveram essa consciência de que as consequências das decisões... responsabilidade deles. A gente Entendeu? Foi criado muito assim. Erros acontecem, todo mundo pode errar. O que a gente vai fazer para consertar o erro? Eu acho que isso também te dá uma certa... Tudo bem, vou errar, vai acontecer, eu vou errar. E aí eu vou tentar consertar o que eu errei e vou tentar não errar na próxima. E também acho que a gente sempre teve uma criação muito, emancipado, né? Vai, você consegue, você faz. Eu me lembro de eu com 12 anos indo viajar sozinha com um grupo e minha mãe falou assim, eu confio em você. E acho que aquilo é tão também empoderador, né? Que você não confia em mim, eu tenho que me fazer confiável. Exatamente. A Fernanda com 10 ou 11 anos, pegava o Mário com 12 anos, o Mário com 6, pegava um ônibus, ia pro Meia comprar roupa e voltava. Aí teve um dia que ela chegou em Madureira, não foi? Foi. Eu tinha que fazer ela pegou o ônibus errado e foi para Madureira. Aí pegou o orelhão e ligou, né? Mãe, eu tô aqui em Madureira, o que eu faço? Pego minha mão onde você foi e volta. Não. Então, esse tipo de coisa, isso gera uma responsabilidade. Claro. Concorda? Hoje em dia eu sei que é diferente, não dá para fazer dessa maneira. Eu sei que as coisas não são... A realidade é outra. Mas eu digo assim, quando você é criado desse jeito, você assume o que você tem que fazer. Que ótimo. Agora, eu queria levar para um outro assunto, avançar um pouco e falar do momento em que você fez a sucessão. Tá bom. Né, que foi
o seu quadro de saúde se agravou com a Sim. Covid-19, né? Essa pandemia que atacou o mundo em 2020 e aí acelerou a transição da empresa. Como é que foi esse momento? Olha, a empresa antes de eu ficar doente, a empresa... Eu sempre fui muito de delegar, eu nunca fui de concentrar tudo aquilo que eu não preciso fazer diretamente, era delegado. Então a empresa já tinha, assim, uma autonomia grande em relação a isso, mas eu ocupava o cargo de diretor executivo. Quer dizer, de uma certa maneira, eu era o diretor executivo, então apesar de todo mundo, todo o resto da diretoria ter autonomia, O fundador, muitos assuntos paravam na minha mesa. Não, e o meu pai é uma pessoa brilhante e com muito bom Isso senso. é verdade. A gente Então, combinou assim, de um elogiar o outro. Não, né? não, Tá é verdade. certo. É muito bom conversar com ele. Então, existe também da nossa parte um conforto de ter ele ali disponível no escritório. Vou bater na porta. Agora eu aprendi, bato na porta, pergunto, posso entrar? Vamos trocar uma ideia sobre esse assunto e sair com uma boa inspiração. Então, esse conforto existia, apesar Sim. dele não estar ali, né? Mas aí, respondendo a tua delegado, o pergunta, conforto existia. eu numa ele estava sexta-feira eu ali, estava né? trabalhando, num sábado eu internei e fiquei 36 dias na UTI. Então, eu sumi do mapa, concorda? Quer dizer, você está trabalhando sexta-feira, sábado você interna numa UTI com Covid, quase morrendo, você sumiu do mapa. Não tinha, assim, não tinha o que falar comigo. E a empresa Ainda não parou. mais na situação que era isolado, né? Isolado, tudo. Isolado. Sem contato nenhum com ninguém. Então, assim, era uma... primeiro que a empresa não parou, né? Apesar de uma situação, assim, de uma hora para outra, repentina, uma mudança repentina, a empresa não parou. Sinal que já estava bem encaminhado. Agora, eu internado, quando eu melhorei, eu pensei assim, bom, eu tenho que fazer sucessão, porque não pode acontecer isso de novo e a gente não ter uma sucessão definida. Você tinha quantos anos? 2020? Isso foi em 2020, 65. eu tinha 66. 66. Tenho 70, faço 71 agora. Então, eu, assim, internado, eu fiz toda a sucessão na minha cabeça. Toda a sucessão. Com 15 dias que eu saí do hospital, marquei uma reunião lá em casa com todo mundo. Eu ainda não conseguia falar. Eu ainda não tinha ar para falar, né? A minha recuperação demorou 1 ano. Mas eu fiz uma reunião para poder dizer que eu tinha decidido fazer a sucessão e que a sucessão ia ser feita de uma determinada maneira. Foi uma decisão corretíssima, digamos. Nós estávamos falando aqui antes, você falou que eu mudei o rumo da minha vida. Eu não mudei o rumo da minha vida. A minha vida estava direcionada. Eu não estava indo para lá e vim para cá, não. Ela estava indo para lá, só que deu uma acelerada, entendeu? Mas não houve uma mudança de rumo. Quer dizer, eu não tenho... Você falou de certas pessoas que não largam o osso. Eu nunca tive essa pretensão, nunca quis fazer dessa maneira. Sempre entendi que abaixo teria 2 caminhos. Se meus filhos se interessassem, como a Fernanda e a Tereza se interessaram, ela teria um futuro. Se elas não se interessassem, eu fechava a empresa. Ou vendia, eu fazia alguma coisa, mas eu nunca me imaginei, aos 100 anos de idade, estão lá na base. Quer dizer, uma coisa que eu não largaria, nunca me imaginei dessa maneira. Quer dizer, nunca foi uma coisa assim que, eu sendo sincero com você, foi zero traumático eu fazer a sucessão. Zero. Tá certo que a gente estava num período atípico também, porque a pandemia colocou todo mundo dentro de casa, né? A gente está falando de final de 2020, ainda era um período grande da pandemia, ainda não tinha vacina, não tinha nada disso. Vacina ainda, então, digamos, 2021. A maioria das pessoas trabalhava em home office, a maioria das obras estavam em ritmo lento, quer dizer, era uma situação atípica. Mas dentro dessa situação atípica, que já houve, digamos, uma certa preparação involuntária, né? Que a gente parou em março. A gente parou quando todo mundo parou. Então, a gente parou em março, nós estamos falando de dezembro de 2020. Então, de março a dezembro de 2020, já não tinha rotina de escritório, de qualquer maneira. A gente não ia ao escritório, eu não ia ao escritório. Mas quando essa decisão foi tomada, eu tomei essa decisão de fazer dessa maneira, da minha parte foi muito natural, foi uma coisa muito... Assim, não houve nenhum trauma. Nenhuma entendeu? preocupação, Nenhuma assim, preocupação. ai meu Deus, e agora? Eu, uns 2 meses depois, fui lá, quando tinha condição de ir lá, quando eu estava um pouco melhor, fui lá na Abajo, simplesmente esvaziei meu escritório, peguei a chave da sala e falei assim,
ocupem, alguém pegue a sala aqui, porque eu estou fora. Sem trauma nenhum, assim, sem nada. Eu acho que isso é uma... Eu não vou dizer para você que eu me preparei para isso, mas eu sempre tive interesses que não eram só abaixo. Sim. Eu toco piano, eu gosto de música, então tem outras coisas que fazem parte da minha vida. Temos 15 netos, então isso também é uma... Mas você também hoje é mais atlético? Há 20 anos que eu faço ginástica. Só que depois da Covid eu tive que mudar o ritmo, porque eu perdi 30% do pulmão. Então eu tive que recuperar, fazer os outros 70 funcionarem como 100, né? Então eu tive que mudar o ritmo e assim, trabalhei no Laboratório de Performance Humana, fiz treinamento lá para poder recuperar, porque eu estava com 6 meses, eu não conseguia fazer nada. Eu para andar 50 metros, eu tinha falta de ar, não conseguia falar. E lá, realmente, aí o ritmo foi totalmente diferente e eu recuperei. Mas essa preocupação do físico já existe já há bastante tempo. Isso começou com a Lourdes, ela falou assim, não, a gente tem que voltar. Até os 30 anos eu sempre me exercitei muito. Dos 30 a 50 a gente só teve filho. Depois dos 50... E trabalhou, né? Ele trabalhou. Oi? Filho e empresa. Filho e empresa. E aos 50 a gente voltou, então, e nunca mais parei. Entendeu? Mas houve, sim, depois da Covid, a gente intensificou, né? E... Fernanda, como é que foi esse momento, assim, do seu ponto de vista, né? Porque qual foi o seu aprendizado nessa fase? Porque foi difícil, você estava vivendo 2 situações. Sim. Né? O seu pai, a preocupação, Sim. Claro, que seu pai superasse tudo isso em termos de saúde e você assumindo. Uhum. Assim, do lado pessoal foi a pior época da minha vida, assim, realmente. Foi muito, muito difícil. E falando aqui de trabalho, que é o que a gente está falando... Eu acho que foi muito inteligente uma decisão que a gente tomou na pandemia de não desmantelar o carro, que era a empresa. Então, a gente ia fazer de tudo para manter o carro ali. Então, a gente ia tirar, no máximo, o ar-condicionado, não ia tirar a roda, não ia tirar o motor, ia manter a empresa estruturada lá, o que significava a gente manter as pessoas chaves e a gente dar um jeito daquilo funcionar e da gente manter, porque a gente tinha cliente, as pessoas iam voltar a fazer a obra. Então, aquilo foi uma decisão, acho que foi uma decisão boa que a gente tomou. E aí a gente foi mantendo a rotina, que eu também acho que foi uma coisa importante, manter a rotina durante a Covid, manter o trabalho, o que era possível, da maneira que era possível e tal. E depois o meu pai se ausentando gerou essa não possibilidade de conversar com ele, trocar essa ideia que eu tinha ele disponível ali sempre, né? Então, anos que nós somos anos de dupla, né? Então eu já sabia tudo que ele pensava, imagino que eu ainda sei tudo que ele pensava e como é que ele ia responder e como é que ele ia reagir. E também me senti segura para ir tocando dali, né? E cada um tocando a sua área, na verdade. Eu tocando minha área, cada um tocando a sua área, né? A gente precisa de umas 10 pessoas para substituir a mente brilhante do Milton. Mas daí a gente se junta, conversa, né? Afina tudo entre nós e tudo vai andando. E são esses assuntos do dia a dia. Tem um assunto extraordinário, como ele é o consultor de assuntos extraordinários, aleatórios, a gente volta para aprender com a experiência, né? Porque eu acho assim que a gente... Se o meu pai e a minha mãe falarem alguma coisa que eu não concordar, provavelmente eu ainda não entendi. Porque provavelmente ainda não vivi aquilo a ponto de entender. Então, eu acho que a gente tem que tentar escutar essa experiência, sim, e usar essa experiência, né? Interessante. Teve uma coisa interessante que a Fernanda falou aqui que me lembrou de uma situação, eu não me lembro mais com qual deles que estava conversando, mas era uma conversa típica de diferença de entendimento de geração, digamos assim, né? Eu estava falando uma coisa, eu acho que foi a Tereza, mas não tenho certeza, e estava entendendo outra porque períodos, digamos, épocas da vida diferentes, né? Eu falei assim, minha filha, vamos fazer o seguinte, daqui a 10 anos a gente volta a conversar sobre isso. E tem coisas que só vivendo também. Só vivendo. Porque só vivendo não adianta você mesmo. tentar transferir uma experiência, não é nada, daqui a 10 anos a gente volta a conversar sobre isso. Você consegue, mas outra parte. Entendeu? É que nem aquela história do filho falando do pai. Aos 20 anos eu achava meu pai um idiota. Aos 30 eu acho ele um gênio. Como ele mudou.
Então, é mais ou menos isso, entendeu? Acho que você tem que dar um tempo para os teus filhos também, para eles viverem algumas coisas, né? Eles terem e outra coisa, nem sempre a tua experiência está certa, né? Isso é verdade. Tanto que, digamos, se você perguntar como está a Bajo hoje, eu diria que a Bajo hoje está melhor do que há 5 anos atrás. Porque há 5 anos atrás eu estava na Bajo, e hoje eu não estou. E o que assim, você pode dizer que essa nova geração trouxe para a empresa de inovação para ela estar melhor? Trouxe dinamismo. Uma coisa que você tem que... A gente, quando falou lá atrás, quando a Bajo começou, a gente tinha que ter a faca nos dentes, né? Porque era uma luta de sobrevivência. Sim. A gente não tinha plano B, plano C. Tinha que ir lá matar o leão, tinha que colocar a faca nos dentes e enfrentar o que aparecesse, né? Com o tempo, não só por causa da experiência, mas por tudo que você já passou, você não quer continuar com a faca nos dentes. Você não quer enfrentar qualquer desafio. Você quer começar a escolher os desafios que você vai enfrentar. Entendeu? Então, só que quando você se impõe um crescimento, vão aparecer novos desafios que você vai ter que enfrentar. Ou você fica onde você está. Nesse ponto, se eu ficasse, eu ia ser um freio. Eu estar consciente ou inconscientemente, eu ia estar dizendo assim, não vamos meter a mão nessa cumbuca, não. Vamos fazer isso, não. Eu sei onde é que isso vai dar. Entendeu? E com eles, não. Com eles era tipo, vamos fazer? Eu acho ótimo. Entendeu? É mais ou menos como você está lidando com o neto ou lidando com o filho. Com o filho você tem certa responsabilidade que com o neto, digamos, você tem também, mas não é da mesma maneira. Sim. Então você... É como se agora eu fosse o avô, não fosse o pai, entendeu? Eu não tenho aquela responsabilidade de colocar o trem nos trilhos e fazer ou dar uma determinada velocidade. Eu não tenho essa responsabilidade. Então, eu oriento, eu nunca decido nada. A minha decisão dentro da Bajo é 0. Agora, eu oriento e eles decidem aquilo que eles querem fazer. Claro. Entendeu? Então, é uma orientação. Então, com isso, eu diria que eu tirei um freio da Bajo. O fato de eu não estar lá mais como diretor executivo foi uma maneira de deixar a Bajo mais solta. E como eles são mais novos, têm mais ambições, e a gente, uma conversa também que a gente teve há muito tempo, antes deles irem para a Bajo, quando eles eram adolescentes, né? E havia sempre aquela conversa de ir para a Bajo, ir para a Bajo, ir para a Bajo, trabalhar na Bajo. Eu falei assim, olha, a Bajo hoje sustenta uma família. Se vocês forem para a Bajo, tem que sustentar 5. É outra empresa. Porque a Bajo hoje não sustenta 5 famílias, já sustenta uma. Então, a empresa é outra. Então, se vocês forem para a Bajo, vocês vão fazer uma Bajo nova. E é o que aconteceu. Quer dizer, a Bajo de hoje não é a Bajo de 10 anos atrás, com certeza. Tá? E isso é em função deles terem assumido com sucesso. E eu conheço o caso de outras empresas, assim, às vezes a gente escuta, e a empresa tal fechou. Por que não fez sessão? Porque tem uma hora que ou você faz sessão, ou começa a dar errado, não tem jeito. Veja, você tem 4 filhos, né? Sim. As 2 moças estão na Bajo. A outra filha, Tereza, trata da área de marketing, recursos humanos, etc. Os 2 meninos não foram para Bajo. Até foram e não foram, saíram depois. Não chegaram aí. O Milton ia. O Milton ia para Bajo, mas ele teve uma experiência, ele estudou na França, em Lyon, e trabalhou numa empresa de construção, a Da Vinci, maior empresa da Europa e a segunda maior do mundo de construção. E aí, falando com ele no telefone, e aí, meu filho, tá gostando? Não, estou detestando. Aí eu falei, você está detestando? Você tem certeza que você quer ir para Bajo? E ele já, nessa época, já namorava, é casado hoje, né? Mas namorava a Laura, e a Laura ia para o mercado financeiro. E aí ele falou assim, não, eu acho que eu vou para o mercado financeiro. Eu falei assim, ótimo. Você perguntou se a gente influenciava alguma coisa. Eu fiquei feliz quando ele falou que ia para o mercado financeiro. Aí ele mudou a especialização, ele se especializou em engenharia elétrica na França, num sistema de apoio à tomada de decisão, que é uma coisa que o mercado financeiro usa muito. É uma base matemática muito grande. Então ele voltou de lá formado e foi para o mercado financeiro. Então é uma... Eu acho que eu derrubei o microfone. Não, tá bom. Não sei se eu acho que continua funcionando. Continua. Então,
Então ele não foi para baixo por causa disso. Ele entrou para fazer engenharia civil, virou engenharia elétrica para ir para o mercado financeiro. Entendi. O Mário não. O Mário, quer dizer, o Mário teve uma hora que ele falou assim, eu vou fazer mecatrônica. Engenharia mecatrônica. Sempre gostamos de carros. Por causa de carro, não sei o quê, engenharia mecânica. Aí, na época, hoje em dia tem inteligência artificial, naquela época era mecatrônica, né? Aí ele falou, o Mário falou, ele começou com negócio de rifa, Herbalife, um monte de coisa. Eu falei, meu filho, tua área é vendas, você não tem nada a ver com engenharia, tua área é vendas. E ele foi para vendas. Ai, que legal. Entendeu? Aí foi para administração, hoje em dia eu moro nos Estados Unidos, tem uma empresa lá. Entendeu? Então, assim, ele teve uma ideia inicial. Acho que a Tereza ia fazer arquitetura, aí foi para jornalismo, né? E depois fez MBA em recursos humanos. Quer dizer, mas teve uma época ali que todo mundo era muito influenciado por a gente ter faz parte. O Mário até falou, qual é o seu nome? Ele era bem pequeno. Alguém perguntou para ele, qual é o seu nome? Ele falou, meu nome é Mário Baggio Carvalho Engenharia Limitada. Não, o seu nome não é. Ele achava que o nome dele fosse Seu nome é Mário Baggio Carvalho. Ele achava que o nome dele é Mário Baggio Carvalho Engenharia. Limitada é ótimo. Olha, gente. Mas eu só queria complementar tá, aqui. Sim, claro, meu pai querido. falou que a Baggio não é a mesma. A Baggio não é a mesma e é a mesma. Porque a gente recebeu uma empresa com muito nome, porque realmente, assim, pela postura que eles sempre tiveram, pelos valores que norteiam a gente, né? E com a diretriz continua a mesma. Então, são pequenas mudanças, atualizações, Sim. mas a empresa eu diria para você que muito do mesmo, Baggio, é muito da essência. A Baggio tem valores muito fortes. E esses valores muito fortes não mudaram. Não mudaram, exatamente. Concordo contigo. Sim. Que ótimo. Isso então, era uma das perguntas que eu ia fazer. O que você manteve do seu pai são os valores fortes. E isso é uma coisa que todo mundo que trabalha na Baggio sente logo. Entendeu? Quer dizer, a nossa filosofia de trabalho, fazer a coisa certa, isso tudo é uma filosofia muito forte e quem não se adequa, sai. Porque se você perguntar para acho que a Tereza fez uma pergunta, andou perguntando para os empregados da Baggio qual era a principal característica da Baggio. A resposta da maioria foi fazer a coisa certa. Que era realmente um valor nosso, entendeu? Então, assim, os valores realmente têm razão, os valores não mudaram, mas a autonomia é totalmente deles, o que eles estão fazendo hoje é mais do que a gente fez antes. Isso ajuda a tomada de decisão também, porque a gente sabe o que é certo. Então, tomar a decisão fica mais fácil. O certo é esse, a gente tem que tomar uma decisão nesse caminho do certo, né? Com certeza. Olha, gente, eu acho que vocês viram aqui um episódio muito dinâmico, onde se falou de emoção, de família, de empreendedorismo, de desafios, de enfrentar os desafios, de relação de pai e filha, a filha aqui disse que o pai é brilhante, eu já sabia, realmente foi um aprendizado hoje aqui ouvir esse discernimento do Milton e a tranquilidade em que ele pôde fazer essa sucessão, apesar do momento tão difícil, né, que eles estavam vivendo. Então, a gente precisa ter assim, muita resiliência para poder enfrentar os desafios que surgem, os imprevistos que surgem, mas também tranquilidade ao mesmo tempo. Então, olha, eu acho que aqui esse episódio, vocês ouviram inúmeras lições. Eu tinha certeza que ia ser muito rico mesmo. E agora, para finalizar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas que estão aqui ouvindo, porque a gente está chegando ao fim desse papo, né? Um conselho para os pais, não sei, ou você talvez falar sobre o pai dar oportunidade para o filho, não sei, o que vocês acharem interessante. Bom, apesar do meu cargo atual ser de consultor para assuntos aleatórios, eu não vou dar conselho para um relacionamento de pai e filho, eu só posso dizer o que eu acho que deu certo no nosso relacionamento. A gente sempre foi uma família muito presente, muito unida, e eles sempre tiveram muita liberdade e oportunidade de conversar. Então a gente sempre conversou muito. Então eu acho que essa presença física da conversa, de vocês sentar numa mesa para jantar, todo mundo junto, e você ficar 1 hora ali, 1 hora e meia,
eu dizia, lá em casa sempre teve uma televisão só. A gente nunca teve. Tinha uma sala de TV, tinha uma televisão na sala. Quarto, cozinha, nunca teve nada. E a gente sempre teve 3 mesas. Então a gente tinha a mesa da copa, a gente tinha a mesa da sala de janta e tinha uma mesa da churrasqueira lá de fora, que eram onde efetivamente a gente se reunia. Então eu proponho trocar a televisão por mesa, que eu acho que é uma maneira das pessoas se unirem mais, porque a televisão, a telinha, hoje em dia não é mais televisão, mas a telinha ela afasta, enquanto que a mesa reúne. E eu acho que isso pra gente faz muita diferença. Fernando. É verdade. Eu queria que as pessoas não se assustassem, assim, que eu acho... Por exemplo, o meu filho... O meu próprio filho falou assim, olha, mãe, ainda estou considerando, ele tem 14 anos, mãe, uma das minhas opções é fazer engenharia, mas eu vou abrir um concorrente. Aí eu, como assim? Você vai abrir um concorrente, mãe? Tenho medo de trabalhar com meu avô, minha avó, minha mãe, meu pai, minha tia. Quer ter mais liberdade. Eu falei, não tenha medo, eu acho que é um equilíbrio que a gente soube dosar, mas eu acho que pode ser muito prazeroso e muito bom você conhecer a pessoa, você já sabe a pessoa como é, sabe a pessoa como é no trabalho, sabe a pessoa como é em casa. É muito bom, muito gostoso. Olha, esse episódio trouxe essa questão da intergeracionalidade como um ponto muito positivo, porque, vejam, eles aceitaram a habilidade de cada um, mantiveram os valores, né, essa troca desses valores que eles mesmos falaram, eles tiraram proveito do que um sabe do outro, das perspectivas de cada geração, respeitando, ouvindo, aprendendo, e é isso que eu espero que fique também desse episódio para você que está assistindo até agora, tá? Então chegamos ao fim desse papo maravilhoso. E muito obrigada novamente para vocês. Estamos aqui, mais uma vez, gravando no Clube do Empreendedor Brasil, que eu agradeço mais uma vez. Curtam esse vídeo e compartilhem com alguém que precisa ser impactado por esse conteúdo. Na próxima semana, nós estaremos encerrando esta temporada com o 6º episódio, que eu trarei um especialista em diversidade, inclusão e intergeracionalidade. Será também, com certeza, um episódio muito rico, muito especial. Em breve, retornamos para a nova temporada. Muito obrigada a você que ficou até o final.